Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Nosso primeiro tema no JC de hoje é cultura, pois estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para a 31ª edição do Porto Alegre em Cena. E para ampliarmos as informações, nossa convidada é a curadora do evento, a Karine Paz. Karine, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Clayton. Eu que agradeço, o espaço para a gente conversar um pouco. Muito bem. Inscrições abertas, O festival ocorre, então, para a gente dar a data aqui de 23 de novembro a 1º de dezembro. Mas vamos falar, sobre esse processo agora, que é o início, as inscrições, abertas. Primeiramente, Karine, queria que tu trouxesse um sentimento, da classe, assim, sobre esse momento, assim, da cultura na cidade, em especial depois de tudo isso que a gente passou em função da enchente. Como é que tem sido, a realidade do setor aqui em Porto Alegre? Tá muito difícil, Clayton? Acho que o principal sentimento que a gente tem é de dor, de perdas. O setor artístico, ele vem há muitos anos enfrentando dificuldades, a pandemia foi devastadora, A gente começou ali um processo de recuperação e vieram as enchentes que, de novo, devastaram com o setor cultural, prejudicaram muitos trabalhadores, que tinham já seus espetáculos para circular, para viajar, e acabaram perdendo essas oportunidades em função das enchentes, E tem um sentimento muito compartilhado, assim, entre a gente, de perdas e de uma vontade da gente se olhar e se abraçar e recuperar um pouco do que já foi a cultura aqui na nossa cidade, no nosso estado. E tem um caráter assim, porque o setor, esse da cultura, ele é um dos primeiros a ser afetado, em situações como essa, Vide a pandemia, e agora também na enchente, É um dos primeiros a ser afetado e um dos últimos que consegue retomar as atividades, Agora, por exemplo, casas foram atingidas, grupos, tiveram que, como tu falaste, shows cancelados, enfim, uma agenda que já estava preparada, Então é complicado retomar isso, aos pouquinhos, assim, porque é um setor, é o primeiro e um dos últimos a voltar. Exatamente. Bom, na pandemia isso ficou muito evidente, Quando começou a necessidade, de nos isolarmos, de acabar com encontros, De convívio, Exato, A gente ali perdeu, a gente não conseguiu, durante aquele período, ter uma fonte de renda básica, para a sobrevivência. Foi realmente muito difícil, assim, e está sendo difícil a recuperação, e às vezes parece que tem entendimento de que é algo supérfluo, quando é uma necessidade básica das pessoas e até em função da saúde mental, Exato, que é um tema que está muito evidente hoje em dia, dessa necessidade da gente conviver com a arte, da gente participar de eventos nesse sentido, para que a gente consiga elaborar também essas dores e essas perdas que a gente vem passando. Além do que, Karine, também a cultura gera emprego, Exato, muito, emprego, Diga-se de passagem. As pessoas gostam muito de comparar, o quanto gera em relação ao setor automobilístico, por exemplo, que recebe um grande incentivo, Então, assim, hoje a cultura ela é cerca de 3% do PIB nacional. É muito dinheiro. Muita coisa. Então, assim, gera muito emprego, A gente tem uma cadeia de trabalhadores muito grande. Quando a gente monta um trabalho, não são só os artistas que estão ali, Tem uma série de técnicos envolvidos, de profissionais de outras áreas, Desde costureiro, desde o cara que fabrica um parafuso, para que a gente consiga montar um cenário, consiga montar um equipamento de vídeo, de som, das diversas áreas, que isso abrange.
Tem toda uma cadeia, né? Sobre o festival Porto Alegre em Cena, né? Como é que ele se encaixa nesse contexto, né? As inscrições estão abertas e como é que vocês pensam esse festival, né? A partir de tudo isso que a gente conversou, né? Essa introdução aqui que a gente fez, né? Para, enfim, entrar mais efetivamente no festival, do ponto de vista de organização, né? De retomada, enfim, de incentivo. Como é que vocês trabalham nesse festival desse ano com esse caráter, digamos, especial, né? A gente já vinha trabalhando no festival, né? Já tinha toda uma grade de programação encaminhada e quando a gente se deparou com essa catástrofe, né? Então foi um primeiro momento de a gente se reunir, de se olhar e de dizer que não fazia mais sentido aquela programação que a gente tinha, né? Com espetáculos internacionais, espetáculos nacionais, de grande porte, alguns, né? Sendo que a gente estava aqui diante de uma situação muito difícil de enfrentar. A gente estava vendo os nossos colegas perdendo seus espaços, perdendo as suas casas, a população, né, sofrendo, assim. Teve um primeiro pensamento de, pô, como é que a gente vai trazer algo festivo, assim, nesse momento de dor, né? E aí a gente foi desenvolvendo, assim, né, as conversas, pensando, não, a gente... Ao contrário, né? A gente precisa trazer algo para essas pessoas. Né? A gente precisa se solidarizar com essas dores. E, principalmente, a gente precisa contratar, né, os nossos colegas que estão precisando nesse momento e que perderam, e muitos perderam tudo. Né? Tem gente que perdeu os seus cenários, os seus figurinos, né? Perdeu a possibilidade de apresentar os seus espetáculos, perderam suas casas. E nós somos uma profissão que a gente não trabalha com carteira assinada, né? A gente tem mais dificuldade de acessar alguns recursos, né? Então, assim, foi a forma que nós encontramos de nos ajudar, né? De olhar para o outro, de olhar para os colegas, de olhar para essa população que precisa, nesse momento, de um fio de esperança, né? De que as coisas podem melhorar. Perfeito. E aí, nessa reorganização, Karine, o olhar ficou mais local, digamos assim? Exatamente. Processo, né? Aí a gente tomou uma decisão, né, que como foi um estado inteiro que foi impactado por isso, de que essa seria uma edição extraordinária do Porto Alegre em Cena e que seriam contratados apenas artistas do Rio Grande do Sul e que residem no Rio Grande do Sul, que desenvolvem as suas atividades aqui, né? Não... que a gente entendeu, né? Tem artistas que estão morando hoje no Rio de Janeiro, que moram em São Paulo, e que lá eles não foram impactados com essa catástrofe climática, né? Então, são os artistas que vivem aqui. Então, as inscrições, né, elas estão abertas para artistas das artes cênicas, né? Teatro, circo e dança do estado inteiro. Perfeito. Justo, né? Não é justo, né? Nesse momento. Até porque a gente está impossibilitado ainda de circular, né? Não que já não tenham caminhos, né? O aeroporto segue fechado, tem previsão de abrir logo em seguida, mas isso também encareceu muito o deslocamento dos grupos, né? Então, tinham até possibilidades de sair, mas não foi possível, porque ficou muito caro realmente a gente sair do Rio Grande do Sul hoje para se apresentar em outros lugares. Perfeito. Não, e vale lembrar, né, Karine, vale registrar isso até para quem não é do setor, né, que esse é um edital, né, que envolve recursos aos grupos, às apresentações, né, e isso é disso que a gente está falando, né, a importância de movimentar, mobilizar de novo o cenário, o setor, né. Exatamente, né, o festival, ele é um festival do município, né? Ele é da Prefeitura de Porto Alegre, então abre um edital público, né? Uma produtora que nessa edição é a Primeira Fila Produções, que foi contemplada com esse edital. A gente busca recursos públicos, né? Para poder executar isso. Então, nada mais justo, né? De que a gente use, né? Essa verba, esse financiamento, esse espaço que a Prefeitura nos oferece para a população, claro, né? Devolver isso para as pessoas que pagam seus impostos ali e que, de alguma maneira, são também as pessoas que financiam, né, essa rede, né?
Quem pode se inscrever, já falaste, desses setores, né, circos, artes cênicas, né, mas dá um pouquinho mais de detalhes, assim, e o que precisa na inscrição, quem são esses grupos que podem se inscrever, as peças que já não são inéditas, podem se inscrever também, trabalhos não inéditos, como é que funciona? Sim. Assim? É evidente, né, desculpa, cortar, que todas as informações a gente vai passar o site aqui também do Porto Alegre em Cena, né, então todos os detalhes estão ali, mas já para que a gente já possa, quem está assistindo aqui, opa! Claro. Né? Então, as inscrições estão abertas, né, até 31 de agosto, podem se inscrever profissionais das artes cênicas, tanto com espetáculos quanto com outras propostas que a imaginação conseguir conceber, assim, né? A gente, como a gente já disse aqui, né, a gente entende que muita gente perdeu a possibilidade de apresentar seus espetáculos, então pode cadastrar outras coisas, né? Seja uma oficina, seja um bate-papo, seja um encontro, né? O que for possível nesse momento. A gente tem algumas limitações burocráticas dentro desse processo, então as inscrições são feitas através de pessoa jurídica, né? Então tem que ter um CNPJ para poder receber, né, o pagamento e participar então dessa edição. São grupos do estado inteiro e a gente abriu também esse ano a possibilidade de cadastramento de espaços. Então, quem tem algum espaço cultural ou algum espaço que acredite ser possível de que a gente possa fazer alguma atividade nesse lugar, também pode se inscrever, né? Os formulários, eles estão os dois no site do festival. Acho que vai aparecer aqui, né? Isso, vai aparecer o site, a gente vai botar ali, tá ali. Né? E ali estão as informações. O formulário a gente procurou fazer bastante simplificado e de uma forma bastante ampla também, né? Para que possam caber essas outras propostas. A expectativa, né, que se tem um grande número de inscritos, né, inclusive devido ao momento, né, tem uma limitação de escolha, quantos devem ser escolhidos, quantos trabalhos, isso tem definido já? A gente ainda não tem definido porque a gente ainda não tem a captação final, né, então tudo vai depender do valor que a gente conseguir arrecadar e do tipo de proposta que vai vir também, né, porque a gente mais ou menos sabe o cachê de um espetáculo, mais ou menos sabe, mas tem propostas novas que vão chegar aí e que a gente vai, então, montando essa equação, né, entre o valor captado e aqueles projetos que foram inscritos. Perfeito. Tem uma data, ou isso também está sendo trabalhado, né, em função dessa questão que tu falaste, de divulgação dos escolhidos ou dos classificados, nesse sentido, esse trabalho com... Sim, a gente tem uma previsão de data, né, que a gente não vai divulgar ainda, porque pode ser que mude, né, dependendo do volume de inscritos, mas isso vai ser divulgado, vai ter um lançamento dessa programação, mas ainda é complicado a gente passar essa informação. Não dá para dar um spoiler ainda, né? A gente pode, na sequência e do decorrer dos dias, a gente pode confirmar essa informação, né? Trazer com mais detalhes, sem dúvida. Sobre os trabalhos, Karine, para a escolha dos jurados, né? Quem vai fazer essa escolha, tem algum tema que possa ser, digamos, prioritário, algum tema que os jurados vão dar uma atenção especial, por exemplo, temas ligados à ecologia, à natureza, à sustentabilidade. Isso vai contar também no processo? Sim, né? Dentro das nossas conversas a gente vai abrir como assim, uma linha, né? Que sejam trabalhos que falem dessas questões climáticas e ambientais, até porque a gente entende que como artista a gente tem que fazer essa leitura do mundo, né? Perfeito. E esse é o contexto que a gente vive hoje. E outra coisa que eu esqueci de falar, que tinha me perguntado, não precisa ser um espetáculo inédito, não precisa ser inédito dentro do festival, né? Tudo isso foram exceções que a gente foi abrindo por ser um momento de exceção, né? Perfeito. Mas ter essa linha também ambiental não significa que não esteja aberto a qualquer proposta que se tenha já, né, de trabalhos criados. Claro, não desmerece nenhum outro tipo de tema, né, sem dúvida Exatamente. nenhuma. Para o público, né, agora já falando na outra ponta, né, dando
feito todo esse processo aí, né? Os espetáculos, né, ocorrem então de 23 de novembro a 1º de dezembro, vão estar espalhados pela cidade, né? Então, todos os locais, a ideia é essa, né? São espetáculos, alguns com entrada franca, outros com determinados valores, né? Tudo isso vai estar no site também explicado na sequência. Né? Exatamente. Quando a gente conseguir definir essa grade, né, a gente também vai passar essas outras informações. A gente tem conversado muito sobre ingressos com preços populares, né? Realmente ser um festival mais solidário, assim, dentro da cidade, né? Esse festival que ele é muito tradicional na nossa cidade, trouxe já espetáculos que jamais seríamos, né, capazes de ver por preços realmente acessíveis. Sem dúvida, sem dúvida. Karine, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, queria que tu fizesses um chamamento, né? Mais do que isso, um apelo, né? Quem está nos acompanhando, né? Primeiro, de valorização da cultura, né? De apoiar a cultura, né? E depois também, né? Para os artistas que estão nos acompanhando, que se inscrevam. O período vai até o dia 31 de agosto, passa rapidinho, né? A gente pensa que tem tempo, mas olha, precisa ter documentação, né? Então, quanto antes, mais antes, né? Digamos assim. Então, gostaria de convidar, né, todas as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento a acompanharem a programação do Porto Alegre em Cena, acompanharem as nossas redes, né, e também os grupos de teatro, dança, circo, performance, né, e outras manifestações artísticas da nossa cidade, até para entender um pouquinho, né, todo o trabalho que a gente tem até que a gente consiga chegar no público. E convidar, então, os grupos de teatro, dança, circo, artistas das artes cênicas em geral, para se inscreverem, para mandarem os seus projetos. A gente está com uma proposta muito ampla, né? Uma possibilidade muito ampla de inscrições. Então, que venham com a gente, que a gente consiga fazer, né, esse momento de encontro e de celebração, né, e de possibilidade de mudança também dessa realidade que a gente está vivendo. E eu queria ainda também, né, agradecer ao coordenador geral do festival desse ano, que é o Luciano Alabarce, que retorna, né, depois de um período afastado, e que está sendo muito generoso também, né, tanto com as pessoas que estão ali na equipe, né, quanto com todo o setor cultural, né, em pensar esse modelo, né. É preciso essa sensibilidade, né, nesse momento. Exatamente. Reforçando, o site vai estar aí na tela para vocês acompanharem, portoalegreemcena.com, inscrições por ali, inscrições até o dia 31 de agosto. Karine Paz, que é uma das curadoras do Porto Alegre em Cena, muito obrigado. Eu que agradeço. Pelas informações, pela entrevista, pelo tempo aqui, disponibilidade, desejar para ti e para toda a equipe muito sucesso nesta edição do evento, que é, sem dúvida nenhuma, muito especial. Muito obrigada, Cláudio. Muito bem. Seguimos com o Jornal da Câmara, agora com informações do Legislativo. O Parlamento aprovou o projeto da Prefeitura que altera as atribuições dos cargos de auxiliares de enfermagem do município. O repórter Felipe Laude traz mais detalhes. A partir de agora, auxiliares de enfermagem não poderão trabalhar em transfusões de sangue e também não vão poder colocar talas e gessos nos pacientes. A instrumentação em cirurgias passa a ser atribuição somente em casos em que for necessária essa atividade. E também aí em situações de urgência, epidemia e desastres, o profissional fica autorizado a prestar socorros de emergência. Essas recomendações foram propostas pelo Conselho Regional de Enfermagem aqui do Rio Grande do Sul. Também foi aprovado por unanimidade o projeto do Legislativo da vereadora Mônica Leal do Progressistas, que torna de utilidade pública a Federação Gaúcha de Judô. Ao destacar a relevância da proposta, a parlamentar defende o esporte como projeto de vida. Segundo ela, é uma forma de afastar crianças e jovens vulneráveis da criminalidade. Eu tenho ido a muitas escolinhas na periferia
Teve uma que eu fui na Vila Bom Jesus, eu fiquei muito impressionada. A forma respeitosa como eles se dirigem ao mestre, aos colegas, como eles colocam os seus chinelos, as suas mochilas, isso tudo é despertar a disciplina, é o cuidado com o outro, é o compromisso com aquilo que é correto. A vereadora explica que tornar a Federação Gaúcha de Judô uma entidade de utilidade pública pode ajudar a instituição na captação de recursos. No documento, a parlamentar cita ainda propriedades do esporte, como o desenvolvimento físico, intelectual, de autocontrole e de sociabilidade. Trazer essa possibilidade da Federação Gaúcha de Judô se transformar em utilidade pública significa abrir as portas para mais crianças, mais jovens, receber projetos, receber também possibilidade de emendas parlamentares, né? Isso tudo trará um grande desenvolvimento para a prática desse esporte. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!